Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, desejo todo um bom dia. Estou mudando o cenário, né? Dessa vez só parede. E agora vem um pouco da natureza. Hoje eu vou falar sobre o tema sobre idolatria. Vamos saber qual é o termo de idolatria, se é somente aquilo que a gente conhece como estátuas ou qualquer coisa de barro. Será que isso é somente esse termo? Mas antes vamos fazer nossas preces louvando nosso eterno, nosso Kadosh Baruch Hu. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Ayad, Waitait Shema Eloak, Afka Lebabak, Afka Nafshak, Afka Meldak, Wayu Adebari, Aele Esha, Anoki Ansambak, Ayun Alebabak, o Shenentima Lebanek, o Daber Tabima, Av Shibitak Babetek, Avligtak Baderek, Baeshkaba, Kiol, Kilmak, o Kashan Timalu, Taliedek, o Ayol Tata Forte, Beneneg, o Katatema, Mazuzot, Betek, o Acharek. Louvado seja o eterno nosso Kadosh Baruch Hu. Então hoje a gente vai falar sobre um tema sobre idolatria. O que a Torá fala sobre idolatria? O que nós temos de informações sobre a questão da idolatria, né? Não sei se vocês lembram, mas assim, no dia 26 de março de 2020, no Coliseu de Roma, encontraram uma estátua enorme de Moloque, enorme, de 50 metros de altura, e os turistas, quando viram aquilo lá, ficaram se perguntando, mas por quê? Por que colocar uma estátua desse ídolo monstruoso, pela qual nós conhecemos a história? Muitas crianças foram assassinadas, mortas, vivas, queimadas vivas, nas pernas, que tinha um buraco nas pernas dessa estátua. Por que Roma? No dia 26 de março de 2020, foi colocar logo essa estátua. E outra, logo em Roma? Isso não é suspeito demais, não? Afinal de contas, eles não vão colocar qualquer coisa sem autorização. Logo lá, no país dele. Então, se foi colocado ali é porque foi autorizado pela igreja, né? E você pode entrar em qualquer site e você vai ver lá. É só colocar a estátua enorme do Coliseu de Roma. Você vai ver lá. Então é o seguinte, uma estátua gigante de Moloch, Moler, né? Ela foi erguida bem na entrada do Coliseu em Roma. Talvez você não saiba disso, ou não sabia, ou talvez você saiba e não se lembre, mas Moloch ou Molek não tem nada a ver com a palavra moleque. Moleque é uma palavra, se não me engano, africana, que quer dizer criança pequena ou menino pequeno. Então, moleque não tem nada a ver com Moloch, o Moloch, certo? Eu vou ler aqui um arquivo para você. Olha só, esse nome surge etimologicamente do fenício Moloch, que quer dizer rei, mas há outras traduções que Moloch às vezes não significa rei, né? Através do hebraico, através também da palavra hebraico, Moler, de uma etnia de Canaã, né? Esse nome ele surge etimologicamente nos livros de Fenício. Os turistas eles visitam o Coliseu, Roma, que atualmente recebe muitas pessoas, muitos turistas, e eles se assustam quando eles olham para aquela estátua enorme bem na entrada do Coliseu. Isso é de se pensar. Então, assim, nós temos nos tempos antigos aqueles que serviam Moloch, literalmente sacrificaram seus filhos, sacrificaram seus filhos para ele. E aparentemente isso envolvia queimá-los vivos. Isso é triste. Pensar, você imaginar bebezinho sendo jogado naquele estado e sendo queimado vivo. Deprimente. Muito deprimente. E agora uma estátua enorme deste ídolo pagão, né? É a peça central de uma nova exposição arqueológica, né? No mundialmente famoso Coliseu de Roma. Por que eles colocaram? Qual é a mensagem que eles querem colocar ali? O que é que eles querem dizer com aquilo? Será que vão voltar com a matança de criança? Será que fazem sacrifício de criança? Entre no site sobre a questão do iluminismo, sobre a questão de jesuítas, sobre essa coisa, e você vai encontrar a resposta. Procure. O maior sábio é aquele que procura. E como diz o ditado, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais longe você chega. Entendeu? Então, assim, sim, como eu falei, exatamente, no Coliseu, onde um número incontável de pessoas foi martirizada, né, por sua fé,
Não importava se alguns eram de qualquer outra religião, eles se me levavam para o Coliseu e matavam, se não adquirisse a fé deles, né? Agora é o lar, né, de uma das divindades mais horríveis, mais monstruosas que o mundo já viu falar. Eu sei que isso parece quase estranho demais para ser verdade, mas está realmente acontecendo no mundo atual. Parece que estão querendo renovar a velha prática. Tá entendendo? Eu não sei. Tire suas próprias conclusões. Agora vamos seguir o comentário da imprensa oficial. É que eles falaram, divulgaram que uma construção da terrível divindade de Moloque, ligada às religiões fenícias e cartagineses, né? Melhor, cartagenesa. Cartagenesa. Uma palavra meio complicada, que é meio complicado falar. Mas essa aí. É uma apresentação do filme de 1914. Isso mesmo. Caberia, como vou dizer, foi dirigido por Giovanni Pastor e escritor escrito por Gabriela de Anúncio. Esses eram escritores, autores. Estará estacionada na entrada, estava estacionada na estrada, ou está ainda, não sei se ainda está, nós estamos em 2023, no Coliseu, para receber os visitantes das exposições. Tenta imaginar você ver, entrar lá, saber que que a estátua enorme pertencia à mortandade de crianças, isso é assustador. Eles estão o quê? Se referindo a essa enorme estátua como Moloque, mas segundo a Wikipédia, esse antigo deus pagão também era conhecido como Moloque, Molek, não é Mulek, Molek, né? Ou Milcom, ou também por chamar de Malcan. Era deles nomes que se davam para ele, Milcom, Malcan, né? Moloque é o nome bíblico de um deus cananeu, né? Associado ao sacrifício de crianças por meio de fogo ou guerra. Quando eles iam para a guerra, eles matavam os primogênitos. Matavam, não precisava ser primogênito, bastava escolher uma criança recém-nascida e matava aquelas crianças. Terrível. O nome dessa divindade também é por vezes escrito como Moloque, Milcom, Malcom, ou Malcan. Tá entendendo? Os organizadores, tem um texto que eu quero ler para você aqui. Os organizadores dessa exposição poderiam ter escolhido colocar Moloque em um canto escuro onde ninguém realmente o notaria, mas decidiram propositadamente colocá-lo em um local 100% visitado do Coliseu e de cara viriam aquela coisa assustadora lá em cima, pendurada, né? E eu fico imaginando como é a visão de pais e mães olhando para aquela estátua, sabendo que aquilo era algo terrível e assustador. Quem visita a exposição, vira logo à frente, a entrada, estava a colossal estátua pagando ele, né? Ela foi colocada estrategicamente em um local onde todos os visitantes do Coliseu tivessem que passar por ela. E é interessante, passar entre as pernas dela. Já estava lá em pé e passava por ali. O que será que isso foi? A mensagem? Como eu já falei, quer saber a resposta disso tudo, se ainda fazem sacrifício? Procurem pelos vídeos sobre jesuítas, sobre Illuminati, sobre tudo isso aí. E você vai ter a resposta, será que estão fazendo ou não. Procure você saber se hoje fazem esse tipo de coisa. Então, como no mundo algo poderia acontecer e ser permitido? É fácil. O que toma isso mais chocante é que o Coliseu é realmente controlado pelo Vaticano. Pelo Vaticano. As informações que temos pela mídia, né, veio do Break News, Break Israel News. Breaking Israel News. É só entrar nesse site, Break Israel News. Você vai saber lá e ver tudo lá. Então, nesse site, ele diz que não há como isso acontecer sem a permissão direta dos mais altos níveis do Vaticano. Afinal de contas, é a terra deles. Não se dizem santos, adoradores de uma divindade, e de repente botam isso aí. Como é que eu posso considerar isso como santidade? Algo de ruim está sendo feito na cara de muitas pessoas, né? O Coliseu de Roma é de propriedade do Vaticano, isso você sabe. E especificamente, né? Especificamente
da Diocese de Roma. É da Diocese de Roma, também chamada de Santa Sé. Isso eu creio que você sabe. Santa Sé. Olha o nome, de Santa Sé. Que sabemos que de Santa, né? Então, se alguém quiser fazer alguma coisa lá, deve ter permissão do escritório da Diocese de Roma. Essa exposição, chamada de Cartago, o mito imortal, não poderia ser realizada a menos que a igreja permitisse, porque as permissões fossem concedidas em altos níveis, e foi, né? Mas, agora mais atenção, Moleque, né? Moloque, não é apenas uma divindade antiga aleatória. Aqui em Levítico 18:21 fala o seguinte: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante o Moloque, e não profanarás o nome de Shema teu Elohim, eu sou Elohim. A literatura aqui judaica também fala sobre isso. Lá no livro de Yermiyahu, ou seja, Jeremias 32:35, ele diz: edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazer passar seus filhos e filhas pelo fogo, a Moloque, que eu não lhes ordenei. Nem ocorreu que fizesse essa abominação para fazer Judá pecar. Ou seja, o Eterno proibiu e proíbe que as pessoas fizessem qualquer sacrifício. Você vê que aqui em Levítico 18:21, que é a Torá, ela também proíbe e fala que para ninguém pecar sobre isso. E o que a gente mais vê, a gente pecando sobre a questão da idolatria. A idolatria não é somente aquela estátua. A idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente do Eterno como principal. Pode ser o amor da sua vida mais do que o Eterno. Pode ser o amor do seu filho mais do que o Eterno. Pode ser qualquer coisa, até o dinheiro. As pessoas não estão matando por dinheiro, né? As pessoas não estão matando por amor, como se diz assim. Não sei que amor é esse, amor mortal. Entendeu? Pelos cantores, esses cabelos que gritam, só falta morrer por causa de cantores, artistas de televisão, enfim. Isso é idolatria também. Idolatria também é a negação da Torá. Se você diz que ela não serve, isso também é idolatria. Sabe por quê? Porque você vai adquirir outros deuses. 2, 3, 4, uma trindade, enfim. Isso é idolatria. Não é só uma estátua, não é só os romanos, não. É todo tipo de pessoa que coloca o Eterno em segundo, terceiro ou último plano. Isso é idolatria. A idolatria também é você chegar ao ponto de dizer que o Eterno não é necessário em sua vida. Recentemente, agora um cantor, que eu não vou citar o nome, que eu acredito já sabe isso, disse que não precisava do Eterno, que ele fizesse o favor de não atrapalhar o que seria melhor para ele. Hoje esse cantor, que é sertanejo, ele não consegue mais cantar. Por quê? Porque quem é o dono da música? Quem dá o dom da música? Não é o Eterno? Pois o Eterno resolveu mostrar para ele quem é o dom da música, quem é que dá o dom da canção. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas acham que não precisam dele. A gente vê muitos artistas antigos dizer: eu sou mais famoso do que Deus. Eu sou sei o quê. E acabam pagando caríssimo. Muito caríssimo. E a morte dos bebês oferecidos a Moloque era realmente horrível. Muito horrível. O ídolo era aquecido com fogo até o metal ficar reluzente, ou melhor, incandescente, e brilhar. Depois pegavam seus bebês recém-nascidos, tenta imaginar a cena horrível, e colocavam nos braços do ídolo e os iam queimando até a morte. Hoje a gente vê várias reportagens, vários canais de pessoas que fazem isso aí, não precisa nem sequer de uma estátua. Basta botar no chão e começar a fazer suas bruxarias. E matando crianças, oferecendo crianças, sequestrando crianças por aí no mundo afora, para vender os órgãos, para fazer rituais de coisas ruins. Nos últimos anos, parece ter havido um esforço conjunto para colocar símbolos de religiões pagãs antigas no Oriente Médio, em locais importantes em todo o mundo. O que a gente vê por aí, símbolos escondidos, Vênus, Horus, e aí vai. Isso inclui erguer o arco de Baal. Em Washington, na capital, em Nova York, lá existe um símbolo de Baal pior. Tem. Mas diferentemente de alguma dessas outras exposições, esta durará muito mais do que apenas alguns dias.
A estátua de Moloque, adorada pelos cananeus e pelos fenícios, faz parte de uma exposição dedicada à outrora ao grande rival da Roma antiga, a cidade de Cartago. Olha só. A exposição em grande escala, intitulada Cartago, ou seja, o mito imortal, ficou no pé do Coliseu Roma até o dia 29 de março do ano de 2020. Mas isso ficou marcado na mente de muitas pessoas. Como ficou? Então, passou-se 5 meses e depois eles tiraram. Mas mesmo assim, meus irmãos, por mais que ele tenha retirado, ficou na mente de muita gente. Como ficou? Então, assim, curiosamente, Roma foi atingida naquela época, né, por um terremoto de magnitude 4,4. Na mesma época que colocaram aquela estátua. Procure, você vai ver nos sites. Então, é extremamente incomum que um terremoto tão grande aconteça lá. E realmente abalou muita gente. Depois que as pessoas que dizem, será que é por causa daquela estátua? Não sei. Pode ser, pode não ser. O que existe no mundo é tanta idolatria, tanta gente fazendo coisas que não deve. O mundo vai se abalar. Mas essa foi extremamente perigosa, né? Então, eu não tenho ideia se existe alguma conexão, mas achei que era digno de notar o suficiente para compartilhar com vocês sobre isso. Mas existem outros lugares também. Se você entrar e procurar os sites, você vai ver várias conotações sobre isso. Sem dúvida, realmente uma abominação que uma gigantesca estátua de Moloque esteja agora de pé, erguida lá, né, bem na entrada do Coliseu. Lembrando que o Coliseu, né, foi palco da morte de inimigos de Roma, onde os judeus, né, e outras pessoas e tantos outros foram massacrados pelo Império Romano. Lá foi um palco de sacrifício para a adoração às divindades romanas daquela época. Entendeu? Então é o seguinte, essa é a verdadeira fonte da idolatria a ser condenada. Quero também alertar a todos que ninguém deve ser um extremista, sair destruindo tudo, pegar tudo que está, sair quebrando, tá, e achar tudo que se vê é um símbolo. Então, por exemplo, isso aqui, essa é a estrela de Israel. Muitas pessoas fazem muitos comentários ignorantes sobre isso aqui. Essa aqui é a estrela de Israel, o símbolo da bandeira de Israel. Por que nós usamos? Eu uso para lembrar, não precisa estar lembrando como metal, não precisa me lembrar, eu uso porque gosto. Porque é um símbolo da bandeira, eu não tenho uma bandeira em casa, eu uso o símbolozinho, isso não tem. Tem alguma coisa errada se eu usar isso aqui? Não, não tem. Ah, mas é símbolo de Salomão, não é. Não tem nada a ver com aquele livro dos 5 Salomão. Se você contar aqui, tem 6 pontos, o outro lá é somente 5. Então, tome cuidado quando você for comparar simbologias que não tem significado nenhum, como essa de Israel, ou a Menorá, que eu já vi muitas pessoas, já muitos vídeos usando um aplicativo fake para colocar na estátua de Moloque a Menorá. Já vi muitos vídeos de pessoas colocarem bem no peito de Moloque a Menorá como se fosse um símbolo ruim, ou até mesmo esse aqui. Né? Agora do vez se coloca o peixinho, um ramo de oliveira, um ramozinho, né? Que os Césares usavam. Por que não bota? Só querem endemonizar aquilo que não tem nada a ver. Então, os extremistas, eles veem demônio em tudo. Vem demônio em tudo, em todas as coisas. Vem demônio no desenho, vem demônio em tudo. Em tudo mesmo. Eu sei que você sabe disso. As pessoas que demonizam todas as coisas, essas pessoas são doentes aqui. Estão doentes aqui. Suponhamos que você está ali, aí de repente a porta fecha. Foi o demônio que fechou a porta. Suponhamos que o cara é homossexual, o cara a mulher decidiu ser lésbica. Ah, foi o demônio. Não. Eles decidiram porque quiseram. Por que a Torá diz? A Torá diz que cada um leva o seu pecado, cada um paga por si. Tem o livre-arbítrio, se o fulano decidiu ser o que ele quer, é problema dele com o Eterno. Nem eu nem você não temos nada a ver com isso. Ah, eu não gosto. Bom, então não abre a sua boca e fique quieto na sua. Se você não gosta, não é obrigado a ninguém saber. Então se você não gosta de fulano, disso tudo, fique quieto na sua. Se na sua parente, na sua família tem pessoas desse tipo que escolheu se abraçar com o mesmo sexo, por que você vai criticar? Deixa ele se acertar com o Eterno.
Nem eu, nem você temos nada a ver com isso, sem respeito, espaço de cada um. Mas o Eterno deixou bem claro, nós sabemos bem claro, o que está escrito lá em Gênesis, Adão e Eva. Pega a ideia, Adão e Eva. Agora, se o homem escolheu mulher com mulher, homem com homem, que ele está certo com o Criador que criou Adão e Eva. Está entendendo? Então, assim, eu não vou endemonizar em tudo que vejo. Não. Por quê? Porque eu sei o que eu devo fazer. Então, que ninguém cai na ignorância de acreditar que a palavra de Moloque tem alguma relação com a palavra moleque. Sai daqui, moleque. Sai aqui, menino velho. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Porque, como eu já falei para vocês, a palavra moleque, né? A palavra moleque, na língua portuguesa, significa menino pequeno. Até porque, embora exista a coincidência fonética, que não se iludam com isso. Porque moleque, moleque, às vezes até se para fonética, né? Mas não se iludam. São as palavras diferentes, de origem igualmente diferentes. Uma palavra é portuguesada e a outra é cananeia, ou fenícia, ou não sei o quê. Então, pois moleque não tem qualquer relação semântica com a palavra portuguesa moleque. Então, Moloque e moleque não tem nada a ver uma coisa com outra. Historicamente e linguisticamente surgiram em momentos diferentes, em povos diferentes, né? com significado diferente. Né? Moloque ou moleque, também conhecido como Malcan, era uma divindade pagã do Novo Amonita, ou seja, do povo Amonita, né? Em cujo altar era oferecido sacrifício infantil. Quer ver onde? Lê lá em Levítico 18, 21, que diz, ó, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Shem, meu Elohim. É muito provável que seu real significado seja rei. Então a palavra moleque, em português, vem da palavra mulak, ou moleque, no idioma quimbundo, entendendo? Quimbundo é uma das línguas bantus, né? Bantus mais falada na Angola. Se você procurar no dicionário, você vai ver que eles falam muito essa palavra lá. E não tem nada a ver com moloque, a palavra moleque, não tem nada. Assim como a palavra amém. Eu já vi muitas pessoas dizerem que amém significa amém hutep. Só que ele não é amém hutep, é amin hutep. Ou amnem hutep. Não tem nada a ver com a palavra amém. Nós sabemos que a palavra amém significa assim seja. Né? Ou amém ve amém, que significa assim seja, assim seja. Tá entendendo? Então, assim, a Torá está dizendo para nós, olha, não deixe seu filho passar por essas coisas. Eu conheço um fulano que ele tem sensibilidade, ele pode ser mediúnico. Não existe isso. Talvez o Eterno tenha dado uma mensagem para ele, mas não na mensagem que você está achando que ele é. Mediunidade. Isso é coisa da psicologia, da cabeça da pessoa, que a pessoa não pode receber uma mensagem do Eterno. Então, os caras dizem, eu conheço certo povo que se fosse baseado neste pensamento, seriam os maiores mediúnicos da Terra. Mas não é. Tá entendendo? Então, muita coisa as pessoas se endemonizam, muitas coisas as pessoas levam para bruxaria, para feitiçaria, para idolatria. Então, tudo que é idólatra dessa forma é perigoso. A palavra moleque em português, ela vem da palavra moleque, como já falei para vocês, do quimbundo. Originalmente, moleque era usada por eles, né? Que significa filho pequeno. Então, moleque, né? Moleque, eu vou dizer, é um significado quimbundo, que significa filho pequeno. Filho pequeno. Originalmente, moleque era usado apenas, como vou dizer, a referência a uma criança, uma criança afrodescendente, uma criança negra. Então, essa palavra surgiu com o povo africano, né, de Angola. Então, é referente a uma criança negra. Então, foi se espalhando e chegou até nós. Hoje, já não se reconhece mais esse significado, porque para muitos não sabem. É tipo como eles perdido a originalidade do que significa disso. Então, por isso as religiões acham que, não chama a palavra moleque, porque moleque é de Satanás, não sei o que, tal, do diabo, não. Se você pegar o vídeo que eu falei sobre anjos, você vai ver que eu falo um pouco sobre esse negócio de
anjos, isso é Satanás, o que não é Satanás. Só para relembrar, você sabe que Satanás é aquilo que dentro de nós não é um anjo, não é um demônio que ficou lá no céu, fez guerra e veio para cá, matei essa parte dos anjos, isso aí é historinha falsificada. É como você chamar a palavra Moloque ou moleque, é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, hoje, durante a escravidão no Brasil, tratar um branco por moleque era uma grande ofensa. Era uma grande ofensa, uma vez que este termo referia-se sempre a um escravo. Mas uma pessoa branca não gostava de se chamar naquela época de moleque. Por quê? Porque representava alguém negro, alguém que era escravo. O racismo naquela época não era só o racismo, não, era muita outra coisa. E hoje, essa palavra moleque, né, tanto faz para branco, negro, não, ela se tornou uma palavra comum, só que com um pejorativo ruim. Só que se você pegar a origem, começar a estudar a origem, você vai ver que a palavra moleque significa filho pequeno. Quer ver uma coisa bem interessante? É quando alguém te chama, tu é um filho da mãe. Tem gente que se zanga. Oxe, tu não é filho da tua mãe, não? Ah, tu é um filho da mãe. Aí tem gente que se zanga. Então, depende de como as expressões são faladas. Então, assim, eu vou ler uma coisa para você, é o seguinte, ó. Atualmente, além de indicar qualquer garoto, e até mesmo criança levar a travessa, seja ela branca ou negra, essa palavra moleque significa, sai daqui, moleque, sai daqui, filho pequeno. É isso. Tá entendendo? Então, tem várias palavras que, se procurar o dicionário, não tem significado agressivo, mas na cabeça das pessoas tem. Então, eles endemoniaram as palavras. Elas passaram a tratar palavras simples como palavras horríveis, como a palavra moleque. Então, moleque pode ser utilizado também como insulto, né, a um adulto, tendo então o significado de as pessoas chamam de moleque, para hoje em dia significa sem vergonha, mas não é. Tu é um moleque, é um sem vergonha. Então, o que é uma pessoa sem vergonha? É uma pessoa sem palavra, sem responsabilidade, ou seja, igualando ao adulto a atitude de uma criança. Porque a criança, eu vou dizer, não tem vergonha não, meu amigo, pode ter certeza. Ela faz passar vergonha. Pode crer. Criança, quando dá aquele choro no meio da rua, pai, parece que gosta, sabe? Então, para esse termo, uma pessoa adulta chamada de moleque significa uma pessoa que não tem vergonha, é uma criança que não tem vergonha. Mas hoje em dia, hoje até mesmo a palavra bom dia para algumas pessoas dá confusão, né? Então, fazer o quê, né? Então, assim, aproveitando para lembrar que a ignorância no uso das palavras já foi usada exclusivo por seitas religiosas, né? Como vários outros, eu não vou citar nome aqui, várias religiões, né? Que chegaram ao ponto do extremismo, a afirmar que o nome, né? Alguns nomes, como vou dizer que eu não tenho um nome na minha cabeça, não estou mais relembrando bem, mas algumas palavras pagãs, né, oriunda de uma mistura de derivação hebraica significando outra coisa. Por exemplo, a palavra sus, cavalo. É a palavra, né, sus, cavalo. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas pegam, tipo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma palavra de cavalo. Você não sabia, não? Pois é. Então, precisamos menos de achismo, né, e mais conhecimento natural, para não incorrermos no mesmo erro. Então, meus irmãos, isso é idolatria. Idolatria é você colocar tudo aquilo que tem na frente do eterno. Idolatria é você acreditar em vários deuses em vez de um só. A idolatria é você colocar tudo ou todas as coisas em primeiro lugar, em primeiro plano, além daquilo que o eterno que te criou. Então, que você possa meditar. É um vídeo comum, simples, mas com grande significado, porque hoje em dia está acontecendo muita violência, muita agressividade, muita ignorância de palavras. As pessoas não estudam, as pessoas têm preguiça de estudar até um dicionário. Tem preguiça até de ler uma bula de remédio, toma um remédio de qualquer jeito. Então, meus irmãos, que o Eterno te dê um bom conhecimento, um bom dia. E fica na paz eterna, que o Eterno te abençoe. E que você não possa ser um ignorante de qualquer coisa. Antes de você pronunciar qualquer palavra, saiba o significado. Antes de você colocar qualquer coisa, procure o Eterno. Porque Ele é o único em sua vida, em minha vida. Que o Eterno te abençoe, te purifique e te dê um ótimo dia. Shalom.